dia a todos e todas. Hoje é 25 de maio de 2020, são 9 horas e 36 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Então, vamos dar início ao 14º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2022. Como vocês sabem, devido ao isolamento social aí por causa da pandemia Covid, esse evento está sendo transmitido, pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 14º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e agora é DVZ, era o Centro de Controle, agora é DVZ da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje, 25/5, será realizada, então, a terceira palestra do ciclo de 2022. E a comissão organizadora desse evento ela é formada por mim, pelo professor Delcio Natal, que é aposentado no Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e pelos colegas Gladson Costa, biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância e Zoonose, que é a DVZ, o Marcos Veltro, que é educador, e a Regina Célia Gentil, também analista, saúde, bióloga, todos da Divisão de Vigilância e Zoonose da Prefeitura de São Paulo. Então, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer aí a Comissão de Cultura e Extensão Universitária CSEX da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Produção Digital, que é a Tecnologia e Informação da Faculdade de Saúde Pública, que nos tem dado todo esse suporte para a realização do evento. Antes de dar início às palestras de hoje, informamos que as palestras do próximo mês estão marcadas, então, para o dia 29/6, de 2022, e os temas ainda não foram definidos. Vai ser apresentado nessa mesma plataforma do YouTube. Outro aviso importante aos participantes que quiserem certificado dessas palestras, precisam solicitar no link que vai estar disponível agora na página do YouTube da faculdade. É só clicar no link lá, preencher a ficha, o nome e o e-mail, e depois vai receber o certificado via e-mail. Esse link ele vai ficar disponível durante todo o período da palestra, das 9h30 até as 11h30. Então, por favor, vocês entram lá e preenchem aquela ficha. E quem não solicitar não vai receber o certificado. Outro aviso importante, com relação aos participantes também, quem quiser fazer perguntas das palestras, pode ser feitas e colocadas no chat no canal aí do YouTube. E no final, elas serão respondidas pelos palestrantes. Devido a alguns problemas técnicos, a gente vai inverter a ordem das palestras aqui. Então, a primeira palestra de hoje será sobre vigilância de pombos em áreas urbanas, com o Gladson Vasconcelos Costa, que é biólogo, analista no Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle da Fauna Sinantrópica da Prefeitura de São Paulo. Ele também é um colaborador, moderador, mas hoje ele é palestrante. Então, a Regina que vai me ajudar na moderação aí das palestras. E depois, na segunda parte, a gente vai ter, então, a outra palestra com o título, a Biologia, Manejo e Controle de Pombos em Áreas Urbanas, com o Dr. Renato Amatruda, médico veterinário da Divisão Técnica do Centro de Controle de Zoonose, Seção Técnica de Controle de Roedores e Vetores da Prefeitura Municipal de Guarulhos. É importante ressaltar, então, que esses temas que serão apresentados hoje, biologia, manejo, controle e vigilância de pombos nas áreas urbanas, e são temas importantes, de grande relevância do ponto de vista de saúde pública. Então, espero que a gente tenha aproveitar ao máximo aí dos palestrantes e explorar aí o conhecimento de cada um deles. Então, cada palestrante terá um tempo de 40 minutos para expor seu tema e uma apresentação breve aqui de currículo de cada palestrante. O Gladson, ele é biólogo, possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, tem um mestrado em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, IPT, tem vários cursos de especialização
tem preceptoria para o SUS, tem especialização em educação ambiental para a sociedade sustentável, tem especialização em microbiologia pelo Instituto Adolfo Lutz, tem especialização em patologia clínica pela Associação Paulista de Educação e Cultura, APEC. Atualmente é analista em saúde, biólogo da Divisão de Vigilância e Zoonose, DVZ, atuando em programas de vigilância ambiental em saúde. Atualmente também é coordenador do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle da Fauna Sinantrópica do DVZ. Também exerce atividade docente, né, professor por mais de 30 anos, atuando em diversos níveis de escolaridade e graduação. Ele tem uma experiência na área sanitária no município e no campo da educação como docente na área de ciências biológicas e ambientais. Tem uma experiência na área de vigilância ambiental e controle de fauna sinantrópica. Tem experiência na área de análise das questões sobre aquecimento global, descarte irregular de resíduos, infraestrutura urbana deficitária, ausência de saneamento básico, bem como ocupação de áreas de preservação ambiental. Tem participado e colaborado nas normas técnicas para a vigilância e controle de actina fúlica no município de São Paulo. Tem participação na organização do Programa Municipal de Controle de Triatomíneos, são vinculadores das doenças de Chagas no município de São Paulo. Participação em vários grupos de trabalhos, projetos de pesquisas, tem artigos publicados em revistas e congresso. E também além de ser um colaborador aqui nas palestras, também ele faz parte da nossa comissão da organização desse evento. Gladson, então a gente agradece, em nome da comissão, aí a sua disponibilidade para participar do evento, né? E trazer um pouco da sua contribuição aí, da sua experiência para os participantes. Então, boa palestra aí. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Bom dia ao público que, nessa manhã de quarta-feira, está aqui nos assistindo. Então, vamos lá. É um desafio falar desse tema, a vigilância de pombos em área urbana, contextualizando isso com uma questão de zoonoses relacionadas aos animais de uma forma geral, e como exercer a vigilância dessas patologias zoonóticas que ocorrem em meio urbano, em meio rural, enfim. O Paulo iniciou a fala falando da questão da Covid-19, provocada pelo SARS-CoV-2, que nós sabemos que é um vírus zoonótico. Então, recentemente, a gente tem escutado notícias a respeito de varíola de macaco proveniente de algumas regiões africanas que, nesse momento, a gente começa a escutar de alguns casos dessa doença ocorrendo na Europa e mesmo na América do Norte, né? São vírus zoonóticos. Nós temos uma configuração hoje socioambiental no mundo, questão de aquecimento global, questão de supressão de áreas de vegetação, o homem entrando em contato cada vez mais com áreas onde antes ele não tinha costume de circular, a questão de criação de animais em grande densidade populacional, densidades animais de criação comercial para a produção de proteínas. Então, nós temos todo um cenário configurado no mundo atual, né, que nos coloca uma preocupação muito grande em relação à questão das zoonoses. Então, eu espero, ao longo dessa apresentação, trazer um pouco desse cenário, né, contextualizando com alguns episódios específicos, para servir como exemplo da necessidade de que se faça, de fato, uma vigilância sobre essas zoonoses, né? Eu entendo que não há hoje no mundo uma entidade específica que tenha essa responsabilidade. Pela complexidade sistêmica que vem se configurando em relação a essas patologias zoonóticas, eu acredito que é uma função, é uma responsabilidade da sociedade como um todo, de todas as áreas de serviços, exercerem essa vigilância, né? Eu vou colocar aqui o início da apresentação. Se qualquer problema técnico, Paulo, Rodolfo, me dê um retorno, tá? Então, tá aí, não é? Eu vou falar sobre vigilância de pombos em áreas urbanas, contextualizando um tanto quanto a respeito da ocorrência de zoonoses e a importância de se ter um sistema de vigilância bastante robusto
bem articulado a respeito dessas patologias. Tá? Vamos lá. Passando, tudo bem. Né? Especificamente, trazendo a questão para o tema de hoje, que o Renato depois vai falar na segunda parte, né? Mais sobre a questão de controle, né, relacionado a essas aves, e trazendo os pombos como exemplo para contextualizar aquilo que eu falei no início, né? Os pombos são aves provenientes do Mediterrâneo, na Europa, né? O pombo columba lívia, e ele se adaptou bem nas áreas urbanas, até mesmo em áreas rurais ao redor do mundo, onde ele produz grandes populações com ausência de predadores e eles são bastante conhecidos no cenário da saúde pública pelas doenças típicas que eles acabam promovendo, não é? Ou estando relacionados, que é a questão da criptococose, que é uma doença que atinge o sistema nervoso central, histoplasmose, que é uma doença respiratória, doenças relacionadas ao trato digestivo, salmonelose e outras doenças relacionadas à pele, dermatites, alergias, etc. Né? Então, eles são bastante conhecidos por estarem relacionados com essas doenças, e por essa questão é que as demandas geralmente chegam para o serviço de controle de zoonoses em relação aos pombos, para além do incômodo que eles causam, para além dos prejuízos que eles provocam nesses ambientes, né? Produzindo uma grande quantidade de fezes de conteúdo ácido que acaba, por vezes, causando prejuízos materiais. Os fungos que eu citei, né, as doenças fúngicas que eu citei anteriormente, tanto a criptococose quanto a histoplasmose, são doenças, como é o caso, por exemplo, da histoplasmose, provocada pelo Histoplasma capsulatum, são doenças provocadas por fungos filamentosos que produzem esporos, né? Então, essas aves, esses fungos, de uma forma geral, eles utilizam do ambiente formado, aquele ambiente em confinamento, ao abrigo do sol, onde essas aves nidificam, por exemplo, no interior de forros, e aquelas fezes acumuladas acabam sendo um meio de cultivo para que esses fungos proliferam avidamente, não é? Então, esses esporos surgindo naquele ar, uma vez inalados, eles vão provocar essas doenças. Então, os pombos são bastante conhecidos da população em geral por conta dessas patologias, né? O histoplasma capsulatum, ele provoca doença pulmonar, e o Cryptococcus neoformans provoca doença do sistema nervoso central, e o processo de inalação é o mesmo, né? Uma vez surgido os esporos desses fungos nesses ambientes confinados com presença de fezes, é suficiente para que a pessoa tenha o risco aí de contágio dessas patologias. Mas, na conversa de hoje, nós queremos ir um pouco além dessa questão relacionada aos pombos, referente a essas doenças tipicamente conhecidas pela população em geral, né? Principalmente agora que a gente tem tido notícias de ocorrência de criptococose em algumas regiões da Baixada Santista, em Brasília, isso tem sido notificado na grande mídia. Isso tem chamado a atenção da população de uma forma geral, que acaba demandando para o serviço de controle de zoonoses uma atuação maior nessa questão de controle de pombos, né? De uma forma geral, relacionada aos animais, não só às aves, né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela relaciona mais de 200 tipos de zoonoses ao redor do mundo. Né? A Organização Mundial da Saúde ainda traz que 60% das doenças infecciosas humanas têm origem nos animais, 75% das doenças infecciosas emergentes também têm origem em animais, né? 5 novas doenças humanas aparecem todo ano, né? Sendo que pelo menos 3 delas também têm origem animal. Tem aí a questão do SARS-CoV-2, que a gente já falou, questão relacionada à Covid, né? Tem a questão da varíola de macaco, que a varíola é uma doença que a gente sabe que foi erradicada já no início da década de 70, a varíola humana. Agora a gente tem casos humanos de varíola de macaco que precisa ser estudada, né? Isso vem acontecendo na Europa e na América do Norte, né? Então, 62% das doenças de notificação compulsória são zoonoses. Então, as zoonoses, de uma forma geral, elas ocupam um cenário importante, elas ocupam uma posição importante dentro do cenário geral de saúde pública mundial. E é disso que nós pretendemos falar um pouco hoje aqui, né? Então, devido à complexidade com que essas doenças elas configuram uma complexidade muito grande do ponto de vista socioambiental, né? E como eu disse, eu penso que
inclusive pensando na questão de saúde única, onde nós, até por conta conceitual, proveniente até da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que considerar os animais dentro desse cenário de saúde única, e entendendo o volume e a importância das zoonoses dentro do cenário de vigilância em saúde, é de fundamental importância, né, pela complexidade sistêmica com que essas doenças se apresentam. É importante que a vigilância ela possa se dar em nível intersetorial, envolvendo inclusive a saúde, não só a saúde humana, né, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, enfim, as secretarias estaduais e municipais de saúde, mas também, por exemplo, os ministérios relacionados à agropecuária, o Ministério do Meio Ambiente, para que, num trabalho intersetorial de análise sistêmica dessa situação de propagação dessas zoonoses, possa se dar uma vigilância com impacto suficiente para que nós possamos exercer algum controle a respeito da propagação dessas doenças zoonóticas, né? Então, ainda trazendo para esse contexto, para essa discussão que nós pretendemos fazer aqui, é muito comum nos ambientes urbanos, e a gente verifica isso rotineiramente ao redor do Brasil, em várias cidades, notícias de mortalidade em massa de pombos, né? Em todas as cidades, rotineiramente, esses eventos ocorrem. Na maioria das vezes, esses eventos eles estão relacionados a envenenamento intencional por parte de algum munícipe que está bastante incomodado com aquela população de pombos presente num determinado local, pelo prejuízo que eles provocam, pelo incômodo que eles provocam. Então, tradicionalmente, se verifica mortalidade de pombos por envenenamento, principalmente pelo famoso chumbinho, né, que é um carbamato, enfim, inclusive a venda ela se configura como uma questão ilegal, né, para o munícipe, e é um veneno bastante preocupante do ponto de vista da manipulação por pessoas que não têm a competência e a habilidade técnica, ou mesmo a possibilidade legal de adquirir esses produtos, né? Mas esses eventos de mortalidade de pombos que ocorrem, eles precisam, às vezes, ou melhor, sempre, né, serem observados sob uma perspectiva um pouco mais profunda, sobre o que, de fato, pode representar essas mortalidades, né? Às vezes, na maioria das vezes, quando ocorre uma mortalidade de uma população de pombos, onde todos os animais adoecem e morrem rapidamente no mesmo momento, na maioria das vezes isso realmente configura envenenamento, mas mesmo assim, para saber se isso foi envenenamento, merece uma atenção especial e uma análise se de fato isso aconteceu. Mas eventos de mortalidade ao longo de alguns dias ou alguns meses pode configurar de fato a presença de algum patógeno, alguma zoonose que está provocando esse tipo de evento de mortalidade. Então, de uma forma geral, seja lá qual for o animal envolvido, né, esses eventos eles configuram uma epizotia, né, que é a mortalidade de uma grande quantidade de animais no mesmo espaço, no mesmo período de tempo. Nem sempre, necessariamente, a mortalidade. Às vezes, mesmo o adoecimento desses animais, né, já configura a epizotia, né? E isso precisa ser observado com atenção dentro do conceito de saúde única, em virtude, inclusive, do que a gente vem verificando, né, como eu já fui dito antes, a questão do impacto que as zoonoses causam hoje na saúde pública mundial, né? Está aí a Covid-19 que não nos deixa mentir. Então, epizotias elas precisam ser notificadas sempre. E aí, cada ministério aqui no Brasil, né, cada setor de serviço aqui no Brasil, ele tem um procedimento próprio a respeito disso, né? No Ministério da Saúde, epizotias são agravos que devem ser notificados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, né? Então, tem uma ficha própria dentro do sistema, onde essa ficha precisa ser preenchida para notificar um evento dessa natureza. Mas, no entanto, é bastante restrito, porque essa notificação ela fica restrita a profissionais da saúde, notadamente o pessoal que trabalha dentro da vigilância epidemiológica. Então, a notificação desses eventos ela é um tanto quanto restrita quando a gente está dentro da questão da estrutura hierárquica da saúde, não é? Já no Ministério da Agricultura e Abastecimento, esses eventos também devem ser notificados, isso é preconizado oficialmente. Então, existe, inclusive, um sistema brasileiro de
de Notificação de Emergências Veterinárias, que é o SIS-BRAVET. Esse sistema ele é aberto para a população de uma forma geral. É só entrar no site, qualquer cidadão tem acesso à ficha de notificação e pode preencher qualquer evento ali que ele tenha observado, né? Então, quem pode notificar dentro desse sistema? Proprietários ou cuidadores de animais, estabelecimentos de criação, laboratórios de interesse veterinário, médicos veterinários privados ou do sistema de vigilância oficial do Estado, enfim, ou qualquer cidadão comum ou interessados. Então, a pessoa ela verifica a mortalidade de qualquer tipo de animal em determinado momento, em uma determinada região, ele pode entrar no sistema e simplesmente notificar. Isso vai chegar nas autoridades que, a partir dessa notificação, vão ver os procedimentos que devem ser adotados. O importante é que haja uma comunicação horizontal bastante intensa entre os dois processos de notificação, porque, como eu disse, as zoonoses, elas, dentro do cenário atual, elas têm uma complexidade sistêmica muito grande que precisa ser verificada não só pela saúde, não só pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, não só pelo pessoal de meio ambiente, mas precisa ter uma visão global sobre esses eventos para que a sociedade, de uma forma geral, possa ter capacidade de prever e atuar sobre esses eventos, evitando, inclusive, que nós tenhamos pandemias como a que ocorreu nos 2 últimos anos, né? Enfim, é um desafio colocado para a humanidade de uma forma geral. Nesse contexto, né, e ainda analisando o potencial que existe na ocorrência desses eventos zoonóticos, aqui eu tenho um mapa que foi bastante propagado na imprensa de uma forma geral, é o recorde de viagens aéreas de 2018, são 230 mil voos ao redor do mundo no mesmo dia. Nesse mapa a gente pode observar esse fator, esse evento, né? E o que isso traz para nós é a informação de que nós temos hoje, é lógico, bem sabido, uma economia absolutamente globalizada. As regiões, elas não geograficamente estão afastadas, mas do ponto de vista lógico, elas estão próximas por conta dessa grande circulação de pessoas, mercadorias, aeronaves, produtos ao redor do mundo, possibilitando o intercâmbio e espalhamento de patógenos relacionados às zoonoses, por exemplo, né? Ainda dentro desse contexto, né, e aí já num cenário mais natural, a gente tem pelo menos 8 rotas migratórias de aves ao redor do mundo, interligando continentes, aves que eventualmente, inclusive, também podem carregar patógenos de interesse, né, tanto para a agropecuária quanto para a saúde humana. Então, nós estamos aqui fazendo desenhos de cenários importantes, né, dentro desse contexto, desse volume tão grande de doenças zoonóticas que a Organização Mundial da Saúde vem alertando, né? Mais de doenças zoonóticas, ou seja, doenças relacionadas a animais. Então, toda essa configuração socioambiental, toda essa economia, essa globalização, essa circulação de pessoas ao redor do mundo e mercadorias, é que vem compondo um cenário que possibilita e predispõe cada vez mais a ocorrência desses eventos relacionados às zoonoses, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pelo menos 5 rotas migratórias de aves, provenientes principalmente do hemisfério norte, com potencial para a introdução de vírus, por exemplo, que causam encefalites em animais equídeos, por exemplo, aqui no Brasil, tipo como febre do oeste do Rio Nilo, ou outras encefalites equinas, né? Para essas rotas, eu tenho notícia de que o Ministério da Agricultura e Pecuária ele tem um processo de vigilância, ele acompanha isso, né? E é importante que isso seja feito desta forma, devido à importância que os plantéis de criação comercial têm na economia e também do ponto de vista da produção de proteína animal para a população de uma forma geral. Né? Então, dentro desse contexto aí, né, relacionado à questão das aves de migração, aves de criação, plantéis comerciais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, possui um programa de sanidade ambiental, sanidade avícola, onde ele exerce vigilância para as principais doenças aviárias, né, dentro, principalmente, inclusive, relacionado à questão de aves migratórias que
possivelmente possam introduzir no território nacional alguns patógenos importantes, né? E nesse contexto, notadamente, existe um processo de vigilância muito grande em relação à influenza aviária e em relação à doença de Newcastle, que são doenças que podem ter um impacto muito grande nesses plantéis comerciais, e, para tanto, existe um processo de vigilância muito intenso, muito bem estruturado, para evitar a ocorrência dessas patologias nesses plantéis comerciais, né? Notadamente, a influenza aviária e a doença de Newcastle são doenças, inclusive, de notificação para a Organização Internacional de Sanidade Animal, né? E para que, de fato, haja um fortalecimento da defesa sanitária mundial em relação a essas zoonoses importantes, né, que podem causar grande impacto. Então, quando ocorre uma zoonose dessa magnitude, como a doença de Newcastle, né, a notificação ela pode ser feita, como eu disse anteriormente, dentro do contexto do Ministério da Agricultura e Pecuária, por qualquer cidadão ou por serviços oficiais, né? Então, para além do Sisbravet, que eu mostrei anteriormente, que é um sistema, que é um site bem estruturado, de fácil acesso ao curiado, que qualquer cidadão pode entrar lá para fazer uma notificação, nós temos ainda regionalizado o Serviço Veterinário Oficial em várias regiões do Brasil, onde qualquer evento de mortalidade de animais pode ser notificado ou noticiado por cidadãos, inclusive por telefone, né? É lógico, a gente sabe da importância da agropecuária no Brasil dentro do cenário econômico. Então, essa estruturação toda tem esse viés, né? Então, trazendo a discussão um pouco mais para a questão da doença de Newcastle, que a gente vai ter uma atenção mais voltada para isso, né, na segunda metade da palestra. Ela é uma enfermidade viral aguda, né, bastante contagiosa, que acomete aves comerciais ou mesmo aves silvestres, e ela se manifesta geralmente por manifestações nervosas, diarreia e edema de cabeça, né? A doença de Newcastle, a gente vai poder verificar mais adiante, ela é provocada por uma grande quantidade de genotipos de vírus, que nem sempre tem importância para a produção comercial, né? A gente vai poder mostrar isso para o público daqui a pouco, né? Esse vírus ele tem patogenicidade variável, né? O vírus da doença de Newcastle tem cepas que têm uma alta capacidade virulenta, que são cepas virogênicas, capacidade de patogênica intermediária, que são cepas mesogênicas, e a maioria das cepas são de baixa virulência, que são as amostras de cepas que são classificadas como lentogênicas, são só detalhes técnicos. E o paramyxovírus aviário sorotipo 1, da classe 2, né, que é o chamado vírus da doença de Newcastle, o vírus da doença de Newcastle, na verdade, ele possui uma grande diversidade genotípica, né, classificado em 20 genótipos diferentes. E esses 20 genótipos diferentes, né, do vírus da doença de Newcastle, eles acometem cerca de 250 ou mais espécies de aves ao redor do mundo. Então, vejam bem que é uma diversidade muito grande de vírus, distribuídos em 20 genótipos diferentes, que acometem mais de 250 espécies de aves com patogenicidade variável, de menor ou maior, né? E o vírus, paramyxovírus aviário de pombo, ele é específico, né? Volta lá, para que vocês possam ter uma noção, dentro desses 20 genótipos diferentes de paramyxovírus aviário, classe 2, tipo 1, classe 2, dentro desses 20 genotipos diferentes, nós temos o genotipo 4, especificamente o genotipo 4, que é chamado de paramyxovírus de pombo. Então, tem um na classe, dentro das 20 classes, que é a classe 4, o genótipo 4, que é conhecido como paramyxovírus de pombos, né? Ele tem menor patogenicidade e transmissibilidade para aves, para galinha, por exemplo, né? É necessário enfatizar que os plantéis de criação comercial, eles são protegidos por vacina e por outros procedimentos oficiais de controle, né? Então, não tem um risco grande para a criação comercial de aves. O grande problema relacionado a isso são
Por exemplo, os pombos que ocorrem em áreas urbanas, que precisa ter uma vigilância maior relacionada a eles, muito embora esses vírus não atinjam plantéis comerciais de frangos, e aqueles criadores que têm galinha no fundo de quintal, de subsistência, que não são controlados por vacina e nem por nenhum tipo de procedimento oficial. Então, esses vírus, muito embora tenham menor patogenicidade para plantéis comerciais de frango, tendo a possibilidade de ter diversas passagens desses plantéis de subsistência no fundo de quintal, a gente sabe que, por diversas passagens, de repente, ele pode se configurar com uma patogenicidade maior, inclusive para frangos que são criados comercialmente e, inclusive, vacinados. Então, a vigilância ela precisa se dar nesse sentido, né? Os surtos são controlados, como eu disse, por vacinas, né? A passagem do vírus por populações animais deve ser observada com atenção, devido ao potencial que há no surgimento de cepas com maior potencial zoonótico, né? Esses vírus, o vírus paramyxovírus de pombo, né, que o G4, ele surgiu, foi verificado primeiramente no Oriente Médio na década de 70, e ele para a saúde humana, ele tem uma importância zoonótica menor, de menor impacto, né? O paramyxovírus de pombo, geralmente, ele pode causar algum tipo de conjuntivite, alguma questão mais no tecido ocular do indivíduo, de menor gravidade. E tem relatos de pneumonia fatal em pessoas extremamente imunossuprimidas. Então, a gente está falando de um vírus, né, o paramyxovírus de pombo, que ele tem menor agressividade para a saúde humana, mas que precisa ser observado ao longo do tempo, porque os vírus são entidades, nós sabemos, que podem, ao longo do tempo, adquirir configurações distintas daquela que tem na atualidade, adquirindo maior potencial patogênico. Claro, o paramyxovírus de pombo ele ocorre de forma endêmica em algumas regiões do globo terrestre, sobretudo na Ásia Superior ali, né, na ex-União Soviética ali, norte da China, Mongólia. Ele é endêmico, né, o paramyxovírus de pombo, nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, nós tivemos eventos de mortalidade, inclusive, de aves comerciais, devido ao ataque de algumas cepas de paramyxovírus de pombos, né, em alguns plantéis. No Brasil, o Brasil ele é considerado livre dessa doença em plantéis comerciais há mais de 30 anos. Então, a gente não tem esse problema no Brasil, né? Isso é necessário que fique bem claro. Tá? Como eu falei anteriormente, a Organização Mundial de Sanidade Animal ela considera a doença de Newcastle uma doença de notificação obrigatória e necessária, mas, sobretudo, aquele vírus que tem uma patogenicidade grande, num score de 0 a 1, aqueles que têm patogenicidade superior a 0,7, né, a gente vai falar um pouco sobre isso adiante, que são aqueles para os quais se observa, a vigilância os observa com maior cuidado devido ao risco, né, devido à alta virulência, né, e a prevenção, como foi dito, ela é feita por vacinação, então os plantéis no Brasil eles estão bastante seguros, né? Nós temos no Brasil um plano de contingência para essa infecção aviária, né, de Newcastle. Ela, como eu já falei anteriormente, também é de notificação obrigatória no sistema. Então, qualquer ave que apresente sintomas neurológicos típicos de doença de Newcastle necessariamente precisa ser notificado dentro do sistema de notificação oficial do MAPA, Ministério da Agricultura Pecuária, tá, e Abastecimento. Só para contextualizar ainda, é lógico, a gente sabe que criações comerciais de aves ou qualquer tipo de animal, né, são criações comerciais com grande densidade populacional de indivíduos com uma simplificado geneticamente do ponto de vista da seleção genética que se faz, são todos muito parecidos, são todos produzidos dentro de uma configuração fenotípica, para o qual existe um genótipo muito parecido dentre todas elas, e a gente sabe, dentro do contexto biológico, ecológico, que isso predispõe esses plantéis ao ataque de vírus, né? Passagens de vírus. Então,
a vigilância e a vacinação, ela, de fato, ela tem que ocorrer de forma intensa para evitar esses processos, e, ao mesmo tempo, como eu disse antes, plantéis de animais em populações densas, de pombos, por exemplo, em meio urbano, né, predispõem, possibilitam, de fato, passagens de vírus ou outros patógenos dentro desses plantéis, diria, selvagens que ocorrem em meio urbano, que merecem sempre estarem sendo acompanhadas com atenção. Tá? Esse aqui é um modelo representativo do vírus, paramyxovírus, a gente não vai falar disso aqui, então eu vou passar esse slide, tá? E eu vou, nessa segunda parte, eu estou aqui controlando o meu horário, falar de um relato que ocorreu na cidade de São Paulo, de menor gravidade para a questão da avicultura comercial, não é? No inverno de 2019, entre os meses de julho e agosto, e na região, sobretudo na região norte do município de São Paulo, onde foram observados alguns pombos, né, que estavam com sinais neurológicos, cambaleando pelas ruas, pelas calçadas, com o pescoço caído, então com sinais típicos de problemas neurológicos, né? Isso nos chamou a atenção. Esse fenômeno ocorreu durante 2 meses, julho e agosto, próximo ali ao Centro de Controle de Zoonoses, e isso nos chamou a atenção, e nós passamos a acompanhar esses animais com interesse maior, né? Porque, como a coisa estava acontecendo, poderia ser envenenamento intencional, mas como esse fenômeno ele transcorreu durante vários dias, nos chamou bastante a atenção, né? É necessário já de antemão dizer que esse vírus que foi encontrado, né, nesses pombos, né, ele é endêmico em muitos países, o paramyxovírus de pombo é endêmico em muitos países, e de menor potencial de ameaça para plantéis comerciais de frango, né? Então, esses animais, eles foram observados, eles andavam, aqui tem uma foto típica, com o pescoço com a cabeça um tanto arqueada para baixo, e eles regurgitavam líquido amarelo, configurando que haveria ali a possibilidade de ter alguma coisa também no trato digestório desses animais. Isso nos chamava bastante atenção, né? Era como nós observávamos essas aves. Elas não tinham capacidade de voo, e em poucos dias elas vinham a óbito, e isso nos provocou a ter uma atenção maior com essas ocorrências, para além das ocorrências típicas que a gente vem acompanhando, que é aquela mortalidade em massa de pombos no mesmo momento por envenenamento, como eu já disse antes, né? Então, nessa época, inclusive, em 2019, alguns fenômenos importantes ocorreram relacionados ao clima, relacionados à queimada de florestas. Não sei se vocês bem recordam, houve um grande incêndio no Pantanal, em áreas de cerrado, inclusive aqui próximo de São Paulo, a norte de São Paulo, a Serra do Japi pegou fogo, né, a vegetação. Essa é uma foto de São Paulo às 3h, no dia 20/8, né? Então, um fenômeno de escurecimento devido à fumaça e fuligem proveniente dessas queimadas, no mesmo momento em que a gente estava tendo esse fenômeno com esses pombos. Então, houve quem relacionasse uma coisa com a outra. Então, muitos fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, incrivelmente, isso antecedeu a Covid-19, né? Muitos fenômenos acontecendo ao mesmo tempo nos fez prestar uma atenção especial em relação à questão desses pombos, né? Havia quem achasse que tivesse uma relação, porque o que está acontecendo com o mundo nesse exato momento, né? Tem muita coisa esquisita acontecendo. Então, esses animais, eles apresentavam marcha alterada, distótono, coordenação motora, incapacidade de voo, prostração. Então, nós suspeitávamos, né, levantamos várias hipóteses de envenenamento, hipóteses de alguma toxina alimentar, hipótese de que algum equídeo com sintoma neurológico pudesse ter contaminado essas aves, porque alguns eventos dessa natureza de equídeos com sintomatologia neurológica ocorreram aqui no município, um ou outro animal apenas, e não deu em nada depois em termos de gravidade desses eventos relacionados a esses equídeos. Não foi nada de vírus tipo o S do Rio Nilo, ou o que seja, né? Enfim, várias possibilidades foram aventadas em relação
ao que havia, à sintomatologia que esses pombos vinham apresentando, e nós passamos, então, a adotar algumas medidas, né? Eles também eram observados magros, com presença de hematomas, prostrados, num exame mais aprofundado que foi realizado, né? Ao menos 2 indivíduos foram coletados e foram observados do ponto de vista do que eles apresentavam, estavam magros, com presença de hematomas, prostrados, né? Enfim, empinamento sem alterações macroscópicas e presença que é comum de ectoparasitas, né? Regurgitação de líquido amarelo é uma coisa que também chamava muita atenção, como a gente mostrou. Esses achados iniciais, eles foram observados em uma fêmea jovem capturada e observada, né? Que foi feita essa análise anatomofisiológica do indivíduo, né? Ela foi bem observada. Um macho também foi coletado para que se pudesse ter uma noção maior do que estava acontecendo, e por conta dessas observações chegou-se à conclusão de que não era envenenamento, de que não era nenhum problema mais sério relacionado a envenenamento ou alguma coisa mais observável, né? Então não era necessário que se aprofundasse nessas análises para saber o que de fato estava acontecendo. Então, imediatamente houve a notificação, conforme os órgãos oficiais preconizam, desse evento. Esse evento foi notificado para que ele pudesse, né, pelos responsáveis por esse tipo de situação, adotar os procedimentos necessários. Nós adotamos a vigilância ativa, percorrendo algumas praças na região norte de São Paulo, onde sabidamente há presença de pombos, né, de populações de pombos, para verificar se esse evento também estava se espalhando para outras áreas, coisa que a gente não constatou. Os moradores ao entorno dessas praças também foram acionados no sentido de que pudessem observar se algo estranho estava acontecendo com pássaros ou aves, pombos, né, nessas praças, e que eles pudessem nos comunicar sobre isso, né? Então foi feita essa vigilância ativa e passiva com observação dessas aves. E nós passamos a recolher as carcaças que foram encontradas para enviar ao laboratório oficial para que ele pudesse fazer esse processo de análise, né? De acordo com o que é preconizado oficialmente. É o que basicamente a gente passou a adotar de providência. E também nós passamos nós tivemos o procedimento também de observar, fazer coleta de pool de mosquitos para ver se nesses mosquitos havia a presença de algum vírus de interesse que pudesse estar atingindo essas aves, coisa que não foi encontrada, tá? Pela Organização Mundial de Sanidade Animal, para que se possa detectar a presença do paramyxovírus de pombo, né, é necessário alguns procedimentos preconizados. Primeiro, é necessário haver o isolamento e identificação do vírus, né? A detecção de ácido nucleico específico para mixovírus de pombos nessa cepa, né? A determinação do índice de patogenicidade, IPIC, né? Para saber a virulência, o grau de virulência dessa cepa, se é uma cepa cujo grau de virulência, naquele score que eu apresentei, né? Que se tem um IPIC acima de 0,7, é tido como cepa virulenta, para a qual se deve adotar procedimentos de vigilância mais severos, né? Então, essas etapas, elas são preconizadas e elas devem ser realizadas para que se chegue ao diagnóstico final do tipo de vírus que está ocorrendo ali, né? No Brasil, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária é a referência da Organização Internacional de Sanidade Animal para essa detecção. É o laboratório oficial que faz esse tipo de procedimento, e assim foram feitos a partir do material que nós conseguimos coletar, né? Houve o isolamento e identificação do vírus e houve a determinação do índice de patogenicidade intracerebral dessa cepa que foi localizada e isolada desses pombos coletados nessa situação que eu apresentei para vocês, né? Então, aqui trazendo uma síntese do que foi dito até agora, né? Então, só para recordar o que já foi dito, né? Então, nós temos o paramyxovírus aviário, ele é o chamado vírus de Newcastle, pertence à família da Paramyxoviridae, gênero Orthoavunulavirus,
E tem duas classes, a classe 1 de menor interesse e a classe 2, como eu já disse antes. Dentro da classe 2, nós temos 20 genótipos que infectam mais de 250 aves ao redor do mundo. Então, é um vírus muito comum na natureza, muito espalhado ao redor do mundo, né? Infectam mais de 250 tipos de aves, silvestres ou não, com gravidade variável. Aqueles que têm um nível de patogenicidade e CPI acima de 0,7, a organização ela os considera como vírus da doença de Newcastle virulentos, e para esses vírus de doença de Newcastle com ICPI acima de 0,7, que são considerados vírus virulentos, para os quais se adota procedimentos mais severos quando eventos de mortalidade de aves acontecem, né? Notadamente, dentre esses 20 genotipos, como eu disse anteriormente, o genotipo 4, dentre os 20 genótipos existentes, o genótipo 4, ele é considerado paramyxovírus de pombos, que causa distúrbios neurológicos e alta taxa de mortalidade em pombos, e que geralmente, em relação aos plantéis comerciais de frango, são de menor importância, mas merecem ser observados. Tá? Então, o laboratório oficial brasileiro, né, ele fez o isolamento, ele fez a caracterização molecular e biológica desses vírus encontrados nesses pombos, fez teste de patogenicidade intracerebral, e o resultado que foi achado foi que, primeiro, que eles de fato têm um ICPI acima de 0,7, então eles estavam causando a mortalidade desses pombos, porque de fato têm uma virulência grande. Se fosse um vírus de ICPI menor, a sintomatologia seria mais branda e certamente os pombos não estariam morrendo, né? É muito comum que vírus de Newcastle estejam espalhados nessas populações, mas com uma virulência baixa, essas aves não apresentam qualquer sintomatologia, então eles carregam esses vírus para tudo quanto é região sem problema nenhum. Mas quando aparece um vírus virulento, então é necessário que se tenha uma atenção maior e se exerça um nível de vigilância para saber o que está acontecendo, né? E, notadamente, a cepa que foi encontrada, ela foi classificada como subgenótipo 4212, né? Então, foi classificado como subgenótipo 4212. E ele foi classificado, foi uma cepa que não havia sido observada anteriormente em nenhuma outra região. Ele foi classificado como vírus da doença de Newcastle em pombo, né? São Paulo, Brasil, CCZ 007, 2019. Então, nós estamos falando aqui de uma cepa que foi isolada e que não havia sido observada anteriormente em nenhum outro local, tá? Essa cepa que foi encontrada aqui no Brasil, cepa do vírus da doença de Newcastle, como eu disse, que isso ocorre em pombos ao redor do mundo, tá? E ela foi observada nessa cepa 97,9% de correspondência com uma mesma cepa de vírus de pombos que foi encontrada no Rio Grande do Sul em 2014, né? Então, 97,9% de correspondência, o que foi possível, né? Se fosse uma correspondência acima de 99,9%, seria basicamente a mesma cepa, mas como teve uma correspondência que atingiu 97,9%, ele foi classificado como uma cepa diferente. Então, estamos falando aqui de um vírus, né? Então, ela já conseguiu mandar para lá? Então, nós estamos falando aqui de uma cepa que foi descoberta, está entendendo? Demonstrando a importância de se exercer esse tipo de vigilância, né? Esse tipo de vigilância em saúde. Como disse anteriormente, a vigilância em saúde, ela deve ser feita por toda a sociedade. Ela deve ser feita por todas as estruturas de serviço. E quando nós estamos falando de vírus zoonóticos, quando nós estamos falando de um mundo onde a economia ela é globalizada, onde a gente sabe que circulam aves migratórias por todas as regiões do mundo, mercadorias circulam por todas as regiões do mundo, a Organização Mundial da Saúde já catalogou mais de 200 zoonoses relacionadas a animais. Nós estamos num mundo onde alterações climáticas estão acontecendo de forma muito intensa e nós estamos atingindo uma configuração socioambiental que não existia no passado. Novos vírus vêm surgindo, nós estamos falando aí do vírus da varíola do macaco, né? Sendo que a varíola já foi extinta há pelo menos 30, 40 anos em processos de vacinação. Nós estamos falando
do SARS-CoV-2, que é um vírus que surgiu provavelmente em morcegos ou pangolins, na Ásia, na China, não sei, e de repente nós tivemos um caos mundial, né, com 2 anos de isolamento devido a esse problema relacionado ao SARS-CoV-2. Então, nós estamos falando de vírus em potencial, nós estamos falando de zoonoses, ou vírus zoonóticos em potencial, que precisa ser exercida uma vigilância severa, sistêmica, sobre eles, e essa vigilância ela tem que ser responsabilidade da sociedade como um todo, de todas as entidades organizadas, dos serviços públicos organizados, a população, do cidadão comum como um todo, né? Porque só assim a sociedade humana ela vai conseguir encarar esse desafio dessas doenças zoonóticas, dessas doenças que vêm acontecendo, tá? Então, ainda voltando aqui, esse vírus encontrado no Brasil, ele tem alguma correspondência com vírus de pombos encontrados na Argentina, 94,3% de correspondência genotípica, vírus encontrados no Quênia e Nigéria, entre 91 e 92, em média de 92% de correspondência zoonótica. Então, numa chave de classificação, está aqui o vírus de pombo encontrado em São Paulo, né, em vermelho, juntamente com o vírus de pombo encontrado no Rio Grande do Sul, tem uma correspondência genotípica muito grande. Então, estamos falando dessa cepa que foi observada em São Paulo, é uma cepa que foi observada pela primeira vez, né, em toda a história, digamos assim. Tá? Outros procedimentos foram realizados, de uma forma geral, né, por vários laboratórios, para identificação de patógenos, para identificação de ectoparasitas. Eu não vou me ater aqui aos trabalhos que foram feitos, porque cada qual tem os seus responsáveis, né? Enfim, Laboratório de Medicina Aviária da USP também fez lá os seus procedimentos de exame histopatológico e imunohistoquímico para observar o que estava acontecendo nessas aves, né? Laboratório de Biologia Molecular também, das Ciências Biomédicas da USP, Laboratório de Bacteriologia do Instituto também da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa, a Fundapec, também fez lá seus testes de patogenicidade, inclusive o Instituto Adolfo Lutz também pegou algumas amostras para poder fazer observação anatomopatológica, mas, independentemente de todo esse trabalho que foi feito por esses laboratórios, isso aqui, em relação ao que se preconiza oficialmente, sobre a questão da notificação, a notificação ela foi feita, lá como foi mostrado anteriormente, tá? De forma oficial, e se chegou à identificação do vírus, os procedimentos oficiais foram adotados. Esses laboratórios todos colaboraram, né, com todo esse processo aqui, e a partir dessa colaboração, isso rendeu um artigo no Jornal Internacional, né? Tá aqui em tela, para quem quiser anotar, pode ter acesso a esse artigo, ele está publicado, né? No caso, relato de morte em pombos causado por subgenotipo 4.2.12 do vírus da doença de Newcastle no Brasil, está publicado em revista internacional, e com essa exposição, com essa contextualização que eu fiz aqui até então, eu espero que a gente possa ter conseguido, de uma certa forma, contextualizar a importância de que se faça vigilância ambiental, em saúde ambiental, vigilância de zoonoses, de forma intensa, sistêmica, porque são desafios que se configuram com uma intensidade cada vez maior, né, das doenças zoonóticas. Eu chego à conclusão de que a vigilância ela precisa ser realizada com populações animais, né, com potencial zoonótico em todo o globo. Então, especificamente em relação aos pombos, né, essas aves são aves que têm populações imensas nos ambientes urbanos. A gente sabe que é muito comum, é muito rotineiro ver mortalidade em massa de pombos nas regiões urbanas, na maioria das vezes por envenenamento, mas nem sempre é por envenenamento. Então, como exercer uma vigilância nesses processos, né? Então, qualquer cidadão interessado, qualquer cidadão atento pode, a partir de um evento dessa natureza, notificar, por exemplo, o Cisbravet, que é aberto a qualquer cidadão, como eu falei lá na inicial, né? O Ministério da Agricultura
e Abastecimento, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele tem interesse fundamental nisso, uma vez que o Brasil ele é, por exemplo, o terceiro exportador mundial de frango, só perde para os Estados Unidos e China, né? Então, isso representa um volume de recursos financeiros muito grande, um volume de empregos diretos e indiretos muito grande, e um volume de proteína animal de qualidade que é servida à população de uma forma geral muito grande. Então, é necessário que, de fato, esses eventos sejam notificados por qualquer cidadão, tá? E aqui, para a vigilância ambiental em saúde, nós temos uma capilaridade suficiente para exercer uma vigilância passiva dessas epizootias, não só em relação a pombos, mas em relação à mortalidade de qualquer tipo de animal, né? Tivemos recentemente a mortalidade de macacos, bugios e micos aqui, por exemplo, ao redor de São Paulo, em vários locais aqui do Brasil, configurando a reintrodução da febre amarela, né, no ambiente urbano. Nós sabemos o problema que foi, como isso mobilizou de recursos humanos e financeiros para que a gente pudesse atacar a vacinação nesse evento. Então, nós estamos falando de doenças zoonóticas em potencial que precisam ser vigiadas, precisam ser observadas de forma ativa, né, por todos nós, e a vigilância passiva ela é fácil de ser feita. Observou-se qualquer evento, esse evento é fácil de ser notificado para que ele não possa mais tarde se configurar um problema muito grande, como aconteceu, por exemplo, com a questão do SARS-CoV-2, que é a Covid-19, né? O Paulo e colegas, eu termino por aqui, tá? Estou vendo que o Renato, nosso amigo de Guarulhos, está por aí, né? Vai ser passado um videozinho, eu não tenho, vai ser passado remotamente para mostrar como é que esses pombos eles se apresentavam, né? Então eu estou terminando por aqui. Se quiser passar o vídeo, o Adolfo vai passar aí. Então, o pombo, ele, tá vendo? Como vocês podem observar, ele tinha um andar cambaleante, com a cabeça arqueada para baixo, né? Isso nos chamava muita atenção. Eles geralmente regurgitavam líquido amarelo, eles tinham um comportamento tipicamente de alguma questão neurológica acontecendo. Isso nos chamou bastante atenção. Então, a gente exerceu o que estava a nosso alcance e nós notificamos o laboratório oficial, né, do MAPA, para que eles tivessem lá a adoção dos seus procedimentos necessários, e isso foi feito, né? Esse evento aconteceu no ambiente urbano, longe de qualquer plantel comercial de criação de aves, né, de galinha. Como foi dito anteriormente, o vírus de Newcastle de pombo ele tem importância menor para a avicultura comercial, mas, no entanto, precisa ser vigiado, né, do ponto de vista da possibilidade de acontecer diversas passagens em plantéis não comerciais de subsistência em fundo de quintal, e, como a gente sabe, né, acabar adquirindo uma configuração patogênica mais severa e fugir do controle. Então, espero que eu tenha trazido ao conhecimento do público em geral informações interessantes do ponto de vista da necessidade da vigilância e do papel que cada cidadão tem nesse processo todo. Por enquanto, eu agradeço a atenção. Legal, Gladson. Muito obrigado aí pela excelente exposição e espero que depois, no final, a gente responda as questões aí dos participantes. Então, a segunda palestra vai ser sobre biologia, manejo e controle de pombos em áreas urbanas, com o Dr. Renato Amatruda de Carvalho, filho. Ele é médico veterinário da Divisão Técnica do Centro de Controle de Zoonose, da Seção Técnica de Controle, Roedores e Vetores da Prefeitura Municipal de Guarulhos. O Renato ele é médico veterinário, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, Jabuticabal, tem graduação também em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, Unimesp, ele tem mestrado na área de Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, aperfeiçoamentos em animais de laboratório e biotécnica do Instituto Adolfo Lutz, tem uma especialização em Biologia e Manejo de Animais Silvestres, realizada na Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo.
tem especialização em Direito Sanitário, também pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente, ele é médico veterinário da Prefeitura Municipal de Guarulhos, atuando na área de vigilância sanitária, no setor de produtos de interesse à saúde pública, especificamente na área de alimentos, onde realiza as seguintes atividades: vistorias técnicas de rotina, além de vistoria em atendimento à denúncia de munícipes, colheitas de amostra de produtos para encaminhamento e análise laboratorial, profere palestras referentes às boas práticas na manutenção de alimentos, faz orientações técnicas aos munícipes por telefone e aos que comparecem na divisão, e ainda investigações epidemiológicas em casos de suspeitos, né, de doença transmitida por alimentos ou pela água. Possui também experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando nos seguintes temas: zoonose, biologia e manejo de quirópteros, controle de animais sinantrópicos e vigilância e controle da raiva, biologia, medicina veterinária preventiva em animais silvestres e ainda em animais de biotécnica. Tem vários artigos publicados em revista científica e também participação em congressos científicos. Renato, em nome da comissão, muito obrigado aí por aceitar participar desse evento, e você já é um colaborador, né? Você já tem participado em outras ocasiões também desse ciclo de palestra, e então a gente agradece muito a sua participação e desejamos boa palestra para você. Obrigado vocês pelo convite. Vou falar sobre pombos urbanos, biologia, problemas e manejo e o controle. A Columbia livia, que é a variedade doméstica que existe no Brasil, ela tem a família Columbidae, tem 289 espécies e cerca de 9.750 espécies de aves existentes. Os columbiformes têm mais de 20 milhões de anos na história evolutiva do planeta. 23 espécies existem no Brasil, sendo 22 nativas. O habitat original do Columbia livia é no Mediterrâneo, e ele foi introduzido no Brasil pelos portugueses no século XVI. A Columbia livia ela foi domesticada há mais de 6.000 anos no Antigo Egito. Bom, as características, elas são aves oportunistas e onívoras, adaptadas muito bem às cidades. Os machos são semelhantes às fêmeas, eles têm coloração variada, alguns com plumagem selvagem. Eles medem cerca de 40 centímetros de comprimento e 45 de envergadura de asa. Eles têm aquele andar característico, bebem por sucção, são monogâmicos, o macho e a fêmea sempre estão juntos, né? não trocam. Após o acasalamento, o macho traz material, gravetos, palha, e ambos fazem um ninho, com suave depressão e mal acabado. Fezes, penas e restos são incorporados ao ninho com o tempo. Eles põem 2 ovos por postura, a incubação é de 17 a 19 dias, sendo de 4 a 6 ninhadas por ano. Os pombos arrulham, eles vivem na cidade de 2 a 4 anos na vida livre, dentro da cidade, e na vida livre de 10 a 30 anos. Voam com 25 a 35 dias, eles já levantam voo. Ambos, o macho e a fêmea, chocam. A fêmea só no meio da manhã e no final da tarde. E durante o dia é o macho. Eles são alimentados inicialmente com leite do papo, puro 5 dias, mais 5 dias de dieta mista. Aprendem com os pais e jovens do bando. Seguem os pais até os 45 dias de vida. Tornam-se sexualmente ativos entre 4 e 8 meses. Quando podem, ficam no território onde nascem. A área de alimentação pode ser longe dos puleiros, ninhos, banhos e bebedouros. Tem um alto índice de natalidade e um alto índice de mortalidade. Menos de 57% não sobrevivem no primeiro ano de vida na cidade. Problemas.
Eles causam danos estruturais às superfícies pintadas, metálicas e de alvenaria. Danos a equipamentos, alguns até sofisticados. Obstrução de calhas e dutos de ventilação, porque normalmente eles escolhem esses locais para fazer ninho. Contaminação de cereais em silos. Um barulho que eles fazem, o arrulho, né, incomoda nos forros das casas. Eles geram imundície em áreas públicas e privadas. Eles produzem 2,5 quilos de excrementos por ano, cada pombo. Invasão de recintos e outros animais, principalmente nos zoológicos. Transmissão de doenças a pessoas e a estoques de aves de granja, zoos e criadouros. Danos em estruturas pintadas, metálicas e de alvenaria. Danos a equipamentos, alguns sofisticados, eu estou repetindo isso. Obstrução de calhas e dutos de ventilação. Devido à imagem do pombo estar ligada a paz, amor e religião, ele tem sua proteção. E a livre reprodução garantida pelos próprios moradores das cidades e pelas leis ambientais, a população vem crescendo e trazendo transtornos à cidade e à saúde pública. E também ele não possui predadores em áreas urbanas, e eles se adaptaram muito bem às grandes cidades. Uma colônia de pombo não controlada, para vocês terem uma ideia, ela pode duplicar de tamanho a cada ano. Aqui tem ilustrando o que eu falei, né? O símbolo da paz, a pomba da paz. Vou citar, resumidamente, umas doenças provocadas por pombo. São conhecidas mais de 40 viroses e 60 doenças transmissíveis atribuídas às aves e seus excrementos. Há poucos trabalhos publicados sobre esses casos humanos, que nem sempre desconfia-se de pombo. Nem sempre é possível comprovar a participação da ave na cadeia de transmissão da doença. Os riscos de contrair doenças com pombo são menores do que é alardeado. Existem principalmente para indivíduos imunodeprimidos e imunossuprimidos. Bom, tem a criptococose, ornitose e histoplasmose. As três são doenças respiratórias causadas por fungos encontrados nas fezes do pombo e que são aspiradas por humanos. Mais para frente no controle eu vou voltar a falar isso. A salmonelose, ela causa uma toxinfecção alimentar com sintomas de diarreia, febre e dores abdominais, contraída pela ingestão de carne e ovos contaminados com a bactéria salmonella, que também é encontrada nas fezes dos animais, humanos ou alimentos mal lavados. Dermatites e alergias, ácaros, erupções e coceiras da pele, parasitose acidental causada pelo ácaro Ornithonissus sp, que é o famoso piolho de pombo, que eu já fui em várias escolas com esse problema. Bom, uma maneira de controlar a população de pombos é evitar os 4 As. É o acesso dele ao local onde ele está causando problema, o abrigo, que é onde ele está se abrigando, a água, fonte de água próxima, e o alimento. Nunca deixar acumular. Quais são as medidas preventivas? Nunca deixar acumular dejetos de pombos. Somente limpar locais onde habitavam pombos com solução desinfetante e ambos umedecendo os dejetos. Proteger o nariz e a boca com máscara facial específica e utilizar luvas quando fizer a limpeza e o manejo. É exatamente por causa daquelas doenças que eu falei, né? Que são doenças respiratórias. Utilizar telagem nos locais infestados após a higienização, evitando, portanto, o retorno dos pombos, né? Proteger alimentos vedando-os. Bom, para fazer um manejo integrado, quer dizer, o ambiente e o controle da população, você deve tomar cuidado para planejar, porque ele não pode causar nem morte, nem sofrimento. Tem a Lei 9.605 de 98, que prevê isso.
Em São Paulo, existe uma lei que é mais recente. Então, vou falar primeiro a Lei Municipal de Guarulhos. É a 7.388, que foi foi regulamentada em 2015, que proíbe e estabelece penalidades para a alimentação de pombos em calçadas, vias, praças, prédios e demais locais de acesso público na zona urbana de Guarulhos. Essa lei tem um problema sério. Não fala nada de local a pessoa alimentar dentro da casa dela. Pelo que ela está escrito nela, é só em locais públicos. E outra, tem uma grande dificuldade para a gente fiscalizar isso, né? Eu não posso emitir um auto de infração para uma pessoa baseado no que o vizinho falou. Então, fica muito complicado esse controle. Em São Paulo, tem a Lei Municipal 16.914, de 2018, que dispõe sobre a proibição de alimentar pombos urbanos, columba lívia, variedade doméstica, no âmbito do município de São Paulo, e ela dá outras providências. Encontra-se o mesmo problema. Como é que você consegue? É uma coisa que você tem que fazer na hora que a pessoa está alimentando, e nem sempre isso é possível. Uma outra coisa no manejo integrado é proibido usar iscas envenenadas. Bom, como é que a gente pode fazer o controle de abrigo? Instalação de telas ou alvenaria nos vãos. Ou seja, existe um espaço aberto entre o telhado e a telha, entre o caibro do telhado e a telha. Ali eu posso instalar uma tela, eu posso esticar fios de nylon, como está aqui nessa foto, a cada 3 centímetros em locais de pouso, uma altura mais ou menos de 10 centímetros. Quando o pombo vai pousar, ele sente aquele fio, ele não pousa. Utilizar objetos pontiagudos como espículas e pregos, por exemplo. Mais para frente tem o que eu estou falando, vou mostrar. A aplicação de gel repelente, que eu acho que não adianta muito. Mudar o ângulo de inclinação da superfície que eles pousam para superior a 90 graus. Ou seja, se o pombo consegue pousar, se eu fizer um ângulo maior, ele não vai conseguir pousar, ele vai escorregar. E isso é uma saída. Utilizar objetos brilhantes e com movimento para assustá-los. Isso aqui eu não acredito muito, não. Aplicar produtos com odores fortes, como criolina, naftalina ou formalina, enquanto estiverem ativos, que os afastam por algum tempo. Aqui em Guarulhos, a gente teve um problema que tinha no nosso folder falando esse item, criolina, naftalina e formalina. E a Munisp ligou lá na prefeitura querendo saber quando que a gente ia lá aplicar esses produtos, porque estava escrito no folheto e a prefeitura era responsável. Bom, vocês trabalham na prefeitura, vocês sabem como é, todas as prefeituras são iguais. Tudo é responsabilidade da prefeitura. Agora, por que é crueldade alimentar pombos? Pombos em superpopulação, eles vivem menos e vivem mal. Pombos superalimentados procriam mais e mais. Pombos alimentados em praça tornam-se preguiçosos e comem pior, porque ele tem uma menor variabilidade de itens. A dieta não é balanceada. Embora comam muito, é o mendigo com o pombo e o pombo caçador, né? Perfil dos alimentadores de pombos. Weber et al., em 1994, definiu mulher idosa e solitária. Eu tenho visto bastante homem idoso e solitário fazendo também, mas é um trabalho que ele fez. Bom, a gente não pode confundir a Columbia livia, que é a espécie importada, pela columbina tal pacote, que é a nativa do Brasil, que é mais ou menos semelhante. Curiosidades. Aquelas ondas eletromagnéticas que estão ainda no mercado é um equipamento que emite ondas eletromagnéticas que atinge o bico das pombas, deixando as aves desorientadas, de acordo com a empresa responsável. Como as ondas funcionam como um guarda-chuva sobre as árvores, as pombas se afastam do local. E ainda, conforme a empresa, quando mesmo o equipamento é instalado em prédios, é possível ver resultados em 48 horas. Foi o que aconteceu em Londrina.
Repelentes eletromagnéticos contra pombos foram instalados em agosto em 2 locais da cidade, na Praça 7 de Setembro, na área central, e no terminal urbano Irerê. A estratégia apresentou resultado em 10 dias no terminal. Os pombos deixaram o local para se esconder em uma igreja e numa casa abandonada nas imediações. Mas na praça, as aves fizeram até ninho ao lado dos equipamentos. Por que aconteceu isso? Porque por mais que você queira, ela não consegue atingir toda a área da praça. Então, você vai criar problema para a vizinhança e não vai resolver o problema, só vai gastar dinheiro. Aqui em Guarulhos, eles andaram instalando isso. Eu não vi que adiantou tanto assim pelo custo-benefício. Bom, agora eu vou mostrar algumas fotos que eu tirei. A grande maioria é de vistorias que eu fiz para atender problema com pombo. Aqui estão os pombos, né, lá em cima da casa. Eles estão esperando para entrar aqui, tá? É um lugar que eles adoram. Qual seria a solução aqui? Colocar uma tela, né, do telhado até o peitoral ali, para eles pararem de entrar e se abrigar lá dentro. A mesma casa, né? Isso aqui é uma rua num bairro bem periférico aqui de Guarulhos, que é a Vila Carmela, que isso aí passa o dia inteiro na rua até o lixeiro passar. As pessoas não guardam lixo em casa, elas vão depositando a cada ponto da rua tem um negócio desse de lixo. E eu recebo, né, muito pedido, porque ali tem lixo, tem resto de alimento e o pombo não quer saber, né? Isso aqui é no Atacadão, todo mundo deve conhecer, ali na Marginal Tietê. Aí está cheio de pombo e ali é o lugar ideal para eles se proliferarem e fazer ninho, tá? Eu não consegui pegar nenhum ninho, mas aqui é no piscinão da Aricanduva. O que acontece? O piscinão enche. Quando a água vai embora, fica um monte de resto de dejeto, e aí os pombos sempre estão por lá. Ó, isso aqui é uma residência, os pombos estão entrando no forro. Aqui a marca das fezes deles, né? É a mesma residência. Aqui tem uma pomba, vocês perceberem. Ó, bem aqui na... Isso aqui é uma escola. Essa foto não ficou muito boa. Ó, aqui dá para ver bem. Aqui era um lugar, né, nessa viga, que os pombos faziam ninho. Então, eu dei ideia de encapar isso com aquelas telas de galinheiro, né? Aí resolveu o problema. Aqui era uma área que era maior, né? Eles esticaram a tela. Aqui, idem. É uma escola municipal aqui em Guarulhos. Isso aqui é uma escola estadual, os pombos estavam se instalando aqui, tá? Nessas frestas aí das janelas. Aqui é dentro da escola, para vocês terem uma ideia, eles encaparam o corrimão do andar onde ia para a quadra, por causa dos pombos. Aqui é nessa quadra. Olha a sujeira que está isso aí. Essa é a escola, tá? A quadra é lá em cima. E aí a gente dá a ideia de colocar a tela, né? Ó, isso é os pavimentos. Aqui era tudo sujeira de pombo. Isso aqui é uma secretaria aqui em Guarulhos, onde teve um gesso que caiu, né? E os pombos estão se alojando lá dentro do forro. Dá para ver melhor aí. Olha a quantidade de fezes que acumulou na parte de baixo. Aí tem um cano que passa, não sei do que é. Olha a janela. E aqui, ó a sujeira. Ó. Isso aqui é embaixo daquele telhado quebrado. Aqui é um outro local que eles também entram e conseguem adentrar lá no forro. Não só aquele espaço, mas esse também. Aqui está melhor, ó. Isso aqui é um ar-condicionado que tinha embaixo dessa calha aí.
Aqui, ó, eles usam de pouso e conseguem se deslocar para lá. Isso aqui é algumas fotos que eu tirei lá, de pombo que tem lá fora. O lugar ideal também deles entrarem é nessas essas construções que fazem, né, que não pensam nas pragas urbanas, né? E esse é o local de pombo também. Isso aqui é uma foto que eu achei interessante. Aqui para mostrar o quanto que a higiene, a falta de coleta e lixo na rua causa o aparecimento de pombos. Isso aqui é um carro que foi atacado por fezes. Isso aí corrói toda a pintura, estraga. Isso aqui foi uma maneira que o pessoal dessa escola, isso é outra escola, fez para controlar a entrada de pombos. Essas estruturas metálicas são ideais para eles fazerem ninhos. Aí é uma pessoa dando comida para o pombo. Aquilo que eu falei, inibir o pouso. Aqui é um fio em espiral que ele é mole e o pombo não sabe. Então ele vai, pousa uma vez, quando aquilo abalança, ele levanta e vai embora, e ele não volta. Uma coisa importante que eu percebi, o pombo tem memória, tá? Várias vezes já aconteceu da pessoa fechar o local por onde ele estava entrando e o pombo voltar e ir lá tentar entrar de novo. O que não acontece com os morcegos, né? Quem já trabalhou com morcego sabe, para você evitar morcego, você faz o fechamento provisório e depois o fechamento definitivo. Porque o morcego, uma vez, quando ele volta para o abrigo de madrugada e aquele local está fechado, ele vai embora e não volta mais. O pombo não. Por incrível que pareça, o pombo tem memória. Aqui fica bem claro, ó, era um lugar onde tinha pouso de pombo. Isso aí impede que ele pouse. Aí a pessoa instalando, né? Isso aqui são aquelas telas plásticas que você consegue pôr nos espaços de telhas. Tem mostrando aqui para frente. Olha aqui, ó, tá vendo? É um local que o pombo entra aí. Você instalando isso, é tranquilo. Tem outro exemplo aqui, ó. Mais um. Aqui é um ninho, como eu falei, né, que tem fezes misturado com pena. Aqui foi feito para os pombos, mas os morcegos caíram, tá vendo? Achei muito interessante. Atirou numa coisa e pegou outra. Aqui é o local ideal para proliferação, que é um lugar quieto, silencioso, mas aqui a pessoa colocou em cima, vocês verem no telhado, bem na ponta ali, tem as espículas. Vou mostrar na outra foto que está melhor. Ó, as espículas. São de arame, pontiagudas. Na hora que o pombo vai pousar, aquilo machuca a barriga dele. Aqui exemplo de espícula também. É feita com, parece um grampo, né? E tem os fios tensionados. Aqui é uma espícula em que você cola isso. Isso aí eu peguei de uma firma que vende esse produto. Aqui é uma tela que foi usada para evitar do pombo entrar nesse espaço. Ali espícula, porque normalmente o problema é nos beirais, porque ele fica no beiral mirando aonde ele vai capturar alimento, né? Aqui idem, tinha bastante fezes, está vendo? Já diminuiu, já acabou com o problema porque eles não entram mais aí. Aqui é um ninho, tá vendo? Aquelas fiações de computador, e ele está instalado ali. Olha esse sino, a quantidade de fezes que tem. Ninho, lugar ideal, tinha tela ali, mas eu acho que a tela caiu e ele voltou a se abrigar ali. Mais um exemplo de espícula. Outro exemplo, sempre nos beirais, né? Aqui não tem, era só para mostrar que eles sempre ficam aqui. Isso aqui foi uma casa que eu fui, que a pessoa fez, ela tinha problema que criava pombo nesse espaço.
E aí ela resolveu dessa maneira com essa tela. Inclusive, em cima de onde põe o ar-condicionado, que é um local também que eles adoram ficar. Aqui é uma vistoria que eu fui fazer, pessoa reclamando de pombo, e tinha essa situação na rua. Isso aqui é uma acumuladora que... Aí é que quando eu fui tirar outra foto, o irmão dela chegou e meio que me proibiu de tirar fotos. Eu contei uns 50 pombos no telhado dela, mas ela disse que quem alimenta é os vizinhos, não é ela, não. Eles estão lá esperando que os vizinhos alimentem. Aí você não vai discutir, né? Chamei a assistente social e ela está fazendo um trabalho aí com essa senhora. Isso aqui é uma praça aqui em Guarulhos, chama uma Praça Quarto Centenário, que eles vivem chamando para fazer desratização e resolver o problema dos pombos. Isso aqui é marmitex, que é jogado. Isso aqui é um pedaço só. Tem até moradores de rua, em situação de rua, que dormem ali embaixo daquele prédio desativado. Acho que eu fui rápido demais, né, Paulo? Bom, obrigado pela atenção e qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem perguntar. Não, tá ótimo. Obrigado, Renato, pela sua apresentação. Foi muito bom. Acho que vai ser muito proveitosa aí com a sua vasta experiência nessa área. Bem, a gente pode passar agora para as perguntas. Deixa eu ver aqui, eu anotei duas. Oi, Paulo. Oi, fala. É só para registrar aqui, a gente está no momento com 74 participantes, vários técnicos das UVs, né, do município de São Paulo, Lapa, São Mateus, Paredes, São Tomaro. Tem aqui um representante do município de Taubaté, controle de animais sinantrópicos, o pessoal da DTT Covisa, Jaçanã, né, o Jaçanã. E aqui, assim, eu anotei inicialmente um comentário, né, de uma participante. Ela só comenta assim, né, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho, né, que o meio ambiente agoniza e estamos pagando um preço cada vez maior por tanta destruição, né. Então, eu acho que a questão, assim, né, de muitas doenças emergentes, né, relacionadas à destruição do meio ambiente, né. Então, acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho a respeito. E, assim, aí tem uma pergunta inicial aqui, que é para o Gladstone, né? Que é da Thaís Norman Tonguin Garcia. Ela pergunta se existe algum caso da doença de Newcastle confirmado na cidade atualmente. Para você, Gladstone. Tudo bem, eu vou responder por aqui. Paulo, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Pode responder. Vamos lá. O paramyxovírus de pombo, né, também conhecido como o vírus da doença de Newcastle, como eu pude expor, ele é um vírus bastante comum em populações de aves, inclusive de pombos. É muito comum que se encontre esse vírus em pombos, por exemplo, só que de uma patogenicidade bem baixa, patogenicidade pequena, que inclusive é capaz de fazer com que essas aves tenham qualquer tipo de sintomatologia. Então, eles abrigam naturalmente esse tipo de vírus. Quando você tem uma cepa com uma virulência grande, surge por algum motivo, é que você verifica eventos como esse que a gente pôde expor, né? Com mortalidade de alguns pombos. Não se tem verificado esse tipo de evento. Esses eventos são raros. Tem-se notícia de que houve, anos atrás, em Porto Alegre, um evento parecido, e agora é um evento de menor importância, vamos dizer assim, aqui em São Paulo. É natural que haja esse vírus, paramyxovírus de pombos, nessas populações, mas com um potencial lesivo, um potencial patogênico menor. Mas é necessário exercer a vigilância, de uma forma geral, porque
Sabemos que esses vírus, em diversas passagens por populações de aves, por exemplo, principalmente em aves, galinhas criadas em situação de subsistência no fundo dos quintais, ou mesmo em fungos em áreas urbanas, onde você tem grandes populações dessas aves, né? Diversas passagens desses vírus, que até então são inofensivos, pode configurar um genótipo, um genotipo, no futuro, de maior potencial lesivo. Então, a vigilância ela tem que ser exercida nesse sentido. Então, desta forma, qualquer mortalidade em massa de aves ou qualquer outro tipo de animal, seja lá o que for, são eventos de epizotia que merecem uma atenção especial devido a esse potencial que eu expus. Mas nós não temos notícia disso. Tá? Nós não temos notícia de doença de Newcastle. O plantel comercial do Brasil de aves comerciais é livre da doença de Newcastle já faz muitos anos. Nós não temos esse problema no Brasil. Então, o que foi colocado aqui é só a necessidade de que se faça, de fato, a vigilância de epizotias no geral, em virtude da configuração com que nós temos hoje o socioambiental no mundo, em termos da possibilidade de surgimento de doenças zoonóticas com potencial de causar grandes problemas. Isso é uma questão de alertamento para a necessidade de que a vigilância ela possa ser exercida de fato, né, de forma bem estruturada, e chamando a atenção de que a vigilância, de uma forma geral, desses episódios, não compete a uma outra estrutura de serviço. Ela deve ser uma coisa, um processo, um procedimento de responsabilidade da sociedade como um todo. Cidadão comum, entidades organizadas do terceiro setor, entidades governamentais, enfim. Porque nós temos hoje no mundo uma configuração, né, de grande circulação de pessoas, de equipamentos, de materiais, de produtos, enfim, que possibilita o intercâmbio de patógenos e o espalhamento de patógenos em toda a região do mundo. Então, a vigilância ela tem que se dar nesse sentido, né? Apenas isso, né? Não tem nenhum problema de doença de Newcastle acontecendo. Contra isso, não existe. Bom, muito grata, Gladstone. Paulo, tem mais alguma pergunta aí? Tem. Célia Aparecida Paulino. Qual a situação geral provocada por pombos no município e no interior de São Paulo no momento atual? Houve aumento das reclamações? Quais os tipos de ocorrências mais graves identificadas? Não sei se por aqui, Renato. Renato. Vou dar meu pitaco aqui. O Renato pode também falar um pouco depois, né? Tá bom. Assim, os pombos, eles são sempre lembrados pelo incômodo que eles causam. Eles arrolham o local onde você tem pombo instalado. Aquele arrolhamento, aquele barulho, ele incomoda pra caramba. Como o Renato já colocou, esses animais produzem até 2,5 kg de fezes por ano, de conteúdo ácido, que além de sujar as fachadas dos prédios, essas fezes, elas estragam estruturas metálicas, estragam pinturas de carro, de parede, enfim. Então, elas causam muito incômodo. E as doenças relacionadas aos pombos, como o próprio Renato já colocou, elas existem, mas são mais alardeadas do que de fato acontece, né? São situações muito específicas de fezes em confinamento dentro de um forro, por exemplo, aí a pessoa tem que entrar lá, inalar aquele ar contaminado por esporos. Mas os pombos eles são sempre mais lembrados pelo incômodo que causam do que qualquer outro motivo, né? Eu não tenho verificado aumento, por exemplo, em São Paulo, da demanda para controle de pombos, não. Acho que está na média geral de sempre. Renato? Sim. Aqui em Guarulhos, normalmente agora, na época da primavera, depois do inverno, que começam os pedidos. Mas a partir daquele problema que teve, que você relatou, da Newcastle, eu achei que os pombos iam acabar, mas já está voltando tudo ao normal aqui. Inclusive aí no CCZ, quando eu vou dar plantão, está entupido de pombo de novo. E eu acho que a população por si ela se controla, né? Porque ele tem
2, 3 anos que ele vive, até no máximo 4 na cidade, então vai renovando cada vez mais o plantel. Mas as reclamações são sempre as mesmas. Problema de fezes, problema de... E, normalmente, o que acontece aqui é que assim, eles acham que a prefeitura vai lá e vai matar todos os pombos, vai tirar tudo, vai dar veneno e vai resolver o problema. E nem sempre é assim, né? O manejo não se faz assim de um dia para o outro. Mas é isso aí. Agora, para o doutor Renato, da Thaís Normanton, que ela é da UFPU. Nas escolas públicas, sempre nos deparamos com a falta de verba para ter telas, compra de lixeiras e etc. Né? Aí ela pergunta assim, como podemos minimizar este problema, além de atividades educativas com alunos e funcionários? Doutor Renato. Oi, eu acho assim, o que eu sugiro aqui é sempre eles tentarem usar recurso da APM ou pedir doação de alguém. Porque, inclusive, uma vez eu fui fazer uma vistoria aí pela Prefeitura de São Paulo e a diretora da SEI, né? Acho que era SEI, não era EMEI ou era SEI. Ela tinha um problema de bicho geográfico, que os gatos entravam dentro do tanque de areia das crianças. E aí você não pode falar para a criança não brincar na areia. Aí eu dei uma ideia para ela, a gente coletou a amostra aí com o pessoal do Labifauna, deu positivo, e para ela falar com os pais, chamar a comunidade e ver se eles sensibilizavam e tentar usar o recurso, um recurso extra que muitas escolas têm, inclusive aqui em Guarulhos tem também, né? É um recurso extra que é para quando você precisa de dinheiro, que não precisa fazer licitação. Então, é uma ideia essa. Usar, principalmente em escola estadual, o dinheiro da APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Porque, assim, e as medidas educativas, que eu acho fundamental, né? E que nem sempre as escolas adotam. Sim, doutor Renato, exatamente. São medidas educativas que equivalem para os outros animais sinantrópicos, né? Então, o funcionamento correto de lixo, manter a limpeza e higiene dos locais. E no caso dos pombos, assim, as medidas de barreira física, né, como foram mostradas. E essa ideia de utilizar o recurso da PM, né, uma excelente ideia, né? Normalmente na escola o problema maior é recreio, né? É a sujeira que é feita no recreio e nem sempre os funcionários querem higienizar o quanto precisa. Então é complicado isso, porque o pombo ele não é bobo, ele fica esperando, ele vai lá. Eu já cheguei em casos que assim, um determinado horário do dia que ele vai lá para o local e fica esperando. Tem um monte, porque ele sabe que naquela hora vai rolar uma comida para ele. Então, é complicado isso. Não, aqui em São Paulo tem a lei, né, 16.914 de 2018. Ela é bem enfática em proibir o cidadão, o imóvel, qualquer tipo de imóvel, né, ele precisa ter condições tais que não possibilite uma instalação e nidificação de pombos. Então, o cara ele tem um imóvel, tem pombo no imóvel, ele tem por obrigação impedir que aqueles pombos se instalem e nidifiquem no imóvel dele, independentemente dele estar alimentando ou não esses pombos. Essa mesma lei proíbe a alimentação de pombos em vias públicas, né? Então, ela é bem enfática e clara, inclusive ela prevê multa nessa situação. O problema, e aí já tem uma questão da Gisele Moretti aqui, né, perguntando sobre essa lei 16.914 de 2018, e quanto à questão da regulamentação dela. Essa lei, eu inclusive participei de algumas audiências públicas na Câmara de São Paulo quando ela estava sendo organizada. Essa lei ela não tem um decreto regulamentador ainda, dizendo, por exemplo, quem é que fiscaliza, quem é que pode multar, quem é que vai, né, fazer os procedimentos operacionais de aplicação da lei no campo. No entanto, a lei ela existe, ela é válida. Então, de uma forma geral, é proibido
Não é? A pessoa ela não pode ter no imóvel dela instalação e proliferação de pombos. A lei proíbe isso. Então, agora, de fato, precisa ter um decreto regulamentador para operacionalizar essa lei do ponto de vista prático, né? Quem que vai lá e faz esses procedimentos. Geralmente, a gente sabe muito bem que as pessoas, elas muitas vezes têm pombos ali no telhado, na fachada da casa dela, a despeito da vontade dela, porque ou tem um vizinho, ou tem alguma pessoa que reside ali próxima que fica alimentando esses pombos numa praça, ou tem uma feira livre ou algum comércio que não está cuidando bem dos resíduos de alimento, aquele lixo com sobras de alimento que fica ali servindo aos pombos, né? Então, esses são os problemas. Nem sempre a pessoa tem pombo na casa dela porque ela quer. Ela, pelo contrário, ela não queria que esses bichos estivessem ali, mas, independentemente disso, a lei ela coloca que ela tem obrigação de adotar alguma medida física para evitar esses pombos de estarem ali. Então, são situações complexas. A gente sabe que, na maioria das vezes, é um problema difícil de lida, né? Um dos problemas principais que a gente conhece em relação aos pombos são aquelas pessoas que têm por hábito alimentar esses animais com sobras de comida, o milho, pão picado nas praças públicas, pessoas muitas vezes solitárias e que têm nesse hábito, né, rotineiro, uma válvula de escape até, sei lá, então é uma questão já social, aí, enfim, mas não é um problema de fácil lida, não. Eu só queria falar o seguinte, eu acho que, no caso, acumulador de pombo, eu nunca vi, ou seja, pessoa que alimenta pombo. Eu tenho tentado aqui ir junto em Guarulhos. Em São Paulo, quando eu trabalhei na UVES, eu nunca atendi pombos, mas eu tenho ido com assistente social, porque normalmente a pessoa tem um problema que isso aí, alimentar, é uma consequência, né? Então, é uma série de coisas que, assim, o médico veterinário ele não tem acesso, às vezes, a tentar ajudar a pessoa, né? Então, por exemplo, esse último slide que eu mostrei, uma senhora, a casa dela tem um cheiro insuportável, e a assistente social está conversando com ela tem um filho que tem obesidade mórbida. Então, é uma situação bem complicada, que assim a gente tem que fazer uma vistoria em grupo para tentar melhorar a situação da pessoa, porque enquanto ela estiver nessa condição, ela não vai parar de alimentar pombo. Eu acho isso. A lei, vamos supor, eu posso autuar, mas não vai resolver, entendeu? É uma coisa que eu brigo muito, porque assim, o que adianta eu dar um auto de infração para uma pessoa que, para ela está fazendo o normal? Tem gente que não vai resolver o problema efetivamente. É como você autuar criador de dengue. Normalmente, o que me interessa é acabar com o criador, não é dar multa. Eu quero que aquilo não aconteça. E vocês sabem muito bem que o auto de infração é um processo administrativo, que demanda tempo. Até finalizar isso, quantos mosquitos foram criados com as larvas que estavam no local, entendeu? Ou quantos pombos ela vai ter alimentado. Então, eu não acho que não resolve. Nada como tentar ir pelo amor, não pela dor, entendeu? O auto de infração é importante. Eu acho, mas que em situações extremas. Bom, enfim, é a minha opinião, né? Tem um comentário aqui da Célia Aparecida, aproveitando essa fala do Dr. Renato, né? Que é necessário fazer campanhas educativas para o controle de vetores mais comuns nas cidades, né? Então, assim, eu acho que essa fala, né, de fazer essas coisas acontecerem por amor e não pela dor, né? Eu acho que é uma questão, assim, de mudança de comportamento da população. Isso leva um tempo, a gente já sabe, né? Mas aí a questão da educação em saúde, que ela sempre tem que acontecer, né? E assim, só para registrar... Regina, Oi? Sim? Uma ocasião, se tiver alguém do Jaçanã vai lembrar do que eu estou falando. É uma senhora que morava aqui no Singapura, divisa com Guarulhos. A casa dela se entrava pela janela, porque as portas não abriam. Ela tinha 7 cachorros.
Os cachorros eram de menos, eles estavam muito melhores que ela. Ele evacuava e fazia as necessidades no rio Cabuçu, que é do lado. E ela é uma pessoa que eu te pergunto, o que adianta eu dar um auto de infração para essa pessoa? Vai resolver em que isso? Você acha que ela vai... Primeiro, ela não tinha nem identidade, ela não tinha parentes. Vou dar o auto de infração e aí vai resolver alguma coisa? Vai melhorar a situação? Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que ser mais, não é emotivo, mas assim, mais racional. Pesar na balança o que vale a pena. Resolver a situação ou dar um auto de infração? Aí eu dou auto de infração, eu estou livre de responsabilidade maior? Eu não acho. Eu não acho. Eu estou sendo, sabe, eu estou sendo omisso, eu estou vendo a situação do jeito que está e não vai resolver o problema isso. Tá? Legal. Exatamente. Sim, Paulo. Tem uma outra pergunta aqui, eu não sei se é da Gisele também, Melo Moretti, que eu gostaria de saber se a lei 7.388/15 se foi regulamentada. A lei de 2015 ela é de Guarulhos, né, de São Paulo, de 2018. A lei 16.914, a lei 16.914 de 2018 em Guarulhos, que é a lei dos pombos, ela não foi regulamentada ainda, como eu já comentei anteriormente. A de Guarulhos é outra legislação, acho que o Renato pode falar, ele está com o microfone fechado. Ela não foi regulamentada também. Inclusive, ela foi feita, a gente ficou sabendo que ela existia quando ela foi publicada. Ninguém perguntou nada para a gente. Não teve nenhum tipo de... um vereador chamado Toninho da Farmácia, que ele disse que ele estava muito preocupado que os pombos iam causar muitas doenças e que isso era uma maneira de controlar. Eu discordo, porque ele não fala nada de residência, ele não fala nada de criar pombos em casa. Eu acho que a lei de São Paulo, nesse aspecto, ela é melhor, entendeu? Paulo, dá tempo de uma última pergunta? Pode ser. Tá, então aqui o Santos, ele pergunta como é transmitido o vírus Newcastle. Tá. O vírus Newcastle ele é transmitido de ave para ave através de gotículas expelidas pelo sistema oral, né, pelo bico, e também pode ser transmitido através das fezes. Agora, já houve casos em algumas regiões do mundo onde a importação de carne de frango, né, causou problema, porque a carne veio infectada com vírus virulento, né, vírus com potencial patogênico grande, e acabou por infectar algum plantel de criação comercial de aves nessas regiões, tá? Mas, notadamente, por perdigotos, né, e por fezes. E por carcaça também, mas só queria enfatizar novamente, tá, que nós não temos problema de vírus de Newcastle em plantel comercial no Brasil. O Brasil é livre dessa doença, tá? O que nós precisamos fazer é ter vigilância a respeito disso, porque nós temos vírus de Newcastle de potencial lesivo menor, potencial virulento menor, circulando naturalmente em aves, silvestres ou não, em criações de fundo de quintal, para os quais é necessário que se exerça uma certa vigilância, porque em diversas passagens desses vírus, nesses plantéis, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Então, a vigilância é necessária nesse sentido. Tudo bem? Tem só mais uma pergunta aqui para complementar a questão. Acredito que a Simone Cordeiro Passos Lopes, ela esteja se relacionando à transmissão da doença de Newcastle para os seres humanos. Ela não especifica aqui, mas eu acredito que seja isso. Eu não entendi bem não entendi bem o que ela quis perguntar com essa questão. É como é que o homem, o ser humano, ele adquire essa doença? Isso, né? como é realizada a transmissão da doença para os Não seres da mesma humanos. forma, através de alimento contaminado, fezes ou perdigotos expelidos. Mas, como eu já disse lá no início, a doença de Newcastle é uma zoonose de impacto muito irrelevante para a saúde pública humana de uma forma geral, né?
raramente causa algum tipo de situação, algum tipo de sintoma. Geralmente, quando acontece algum, é mais relacionado à conjuntivite, alguma coisa desse tipo, né, não passa muito disso, não. É bem brando, né? Casos, É bem brando. de doença pulmonar em pessoas assim, extremamente imunossuprimidas, que chegaram a morrer de pneumonia, mas são eventos muito raros. Tá certo, muito grata, Gladstone. Tem alguns comentários aqui da vigilância ambiental de Parelheiros, de um caso de idosos que ele meio que acumula aves, né? Ele cuida de 300 aves, entre galinhas e pombos. E aí a questão que é meio delicada, né, para se resolver, né? E aí pergunta quais outros órgãos, além da saúde, né, com autuação, com multas, né, poderiam dar uma resolução para esse tipo de problema. Eu posso responder por aqui, não é? As questões relacionadas ao comportamento das pessoas, né, que tem por hábito, isso que foi relatado por ele, eu acredito que os órgãos de assistência social precisam atuar também, né? Por exemplo, a unidade básica local, através do conceito de saúde integral, né, que atende o indivíduo em todas as demandas necessárias dele, pode se aproximar desse indivíduo e fazer um matriciamento, verificar o que está acontecendo, por que ele está com esse tipo de comportamento, se ele é um indivíduo que está em processo de solidão, se ele é um indivíduo que não tem... Enfim, é necessário fazer uma atuação em várias frentes, para além da questão fiscalizatória, para além da questão de multa, entender por que esse indivíduo está inserido dentro desse contexto, né? Onde ele tem por hábito alimentar essas aves, o que está faltando, o que precisa, que tipo de atuação precisa fazer em relação a esse indivíduo. Então, a assistência social é fundamental nesse aspecto também. Então, trabalhando dentro do conceito de saúde única, eu acredito que verificar quem é a unidade básica de saúde ao redor, né? Se tem, por exemplo, estratégia de saúde da família no local ou coisa que seja, para que esse indivíduo possa ser atendido na integralidade em relação à saúde dele. Só para registrar que nós tivemos assim 238 visualizações, né, do evento até agora, e as palestras foram excelentes, né, muito boas mesmo, enriquecedoras. Paulo, você tem alguma outra questão ou comentário para fazer? Tem mais uma aqui que eu vi, a Simone Cordeiro, Passos Lopes. Como é realizada a transmissão da doença para os seres humanos? Já falou. A questão da doença de Newcastle, né, como eu já falei. Você já falou, né? Perdigotos, fezes, carcaças, carne de ave mal preparada. Então, tem várias formas, né? Mas, como eu já disse também, essa doença ela é considerada uma zoonose para a saúde humana. Então, não se tem relato de doença de Newcastle em pessoas que têm potencial lesivo, né? São manifestações de conjuntivite, brandas, e eu pude ver alguns artigos que dão conta de morte de duas pessoas por pneumonia por esse vírus, mas eram pessoas assim imunossuprimidas, já doentes, enfim. Não tem potencial, não há zoonose de potencial lesivo para o ser humano. E aí aqui tem um comentário, que é do Armando Cipriano Pires, né? Ele está concordando, acho que com algum comentário, alguma resposta, assim, que deve ser já um domicílio cadastrado como risco e visitada com frequência pelos agentes comunitários de saúde, os ACFs, que deve solicitar apoio matricial do NASP. Exatamente. Né? Então, uma sugestão núcleo de apoio. Excelente sugestão. Muito bom. Bem, eu não vi mais nenhuma questão até agora. Regina, você tem mais alguma pergunta aí anotada? Não tenho. Acredito que a gente já deu uma boa observada aqui nas perguntas do chat, né? Não recebi mais nenhuma. Então, eu acho que a gente pode, encerrando aqui, por causa também da transmissão, aí, que nós estamos com o tempo, já passamos alguns minutos.
Então, mais uma vez, em nome da comissão organizadora, Gladson, Renato, a gente agradece muito aí a sua participação nesse evento e pela excelente palestra que vocês proferiram, né? E Obrigado a vocês. É sempre bom ter a participação de vocês que estão na linha de frente aí para dar esse apoio para que esse evento se torne cada vez mais valioso. Obrigado. Renato, se você quiser fazer algumas considerações. Não, eu só gostaria de agradecer mesmo, mais uma vez, a você, ao Gladstone, por dar a oportunidade de participar e tentar passar alguma coisa que a gente tem de experiência que eu acho importante. Ainda mais nessa área que é um enrosco, né? Controle de pombo não é fácil, é uma coisa desanimadora, mas temos que lutar, né? E continuar, tá bom? Obrigado a vocês. Então, aí. Tá. Gladson, quer fazer Nada, não, só agradecer, né, a oportunidade, mais uma oportunidade de estar falando sobre temas tão importantes com o nosso público, né? E agradecer a presença do pessoal aqui, né, virtualmente, agradecer ao Paulo, a Faculdade de Saúde Pública, agradecer ao Adolfo pelo apoio técnico, a Regina pela mediação, e desejar a todos um bom dia. E até a próxima, no mesmo bate-canal, no bate-horário, né? Última quarta-feira do próximo mês. Com certeza. Eu quero também agradecer a todos os participantes aí que estão acompanhando online, né, pelo canal do YouTube, aos palestrantes, Gladson, Dr. Renato, ao Paulo Urbinati pelo convite de colaborar aqui na mediação, uma honra para mim, né? Eu tenho um caso afetivo com a Faculdade de Saúde Pública, né, Paulo? Então, assim, eu sou muito honrada, muito grata a todos. Legal. Então, até a próxima palestra, que será dia 29/6, uma quarta-feira. Obrigado a todos e tenham um bom dia.